A pergunta agora vem do Pedro de Lisboa. Muito prazer, Pedro. Obrigado pela confiança, pelo carinho em me dirigir esta pergunta. Andy, um amigo meu que é brasileiro e vive há 2 anos em Portugal, e quando falamos da manifestação no Porto das pessoas LGBT, me falou que Portugal é bem diferente do Brasil em relação aos e às transexuais. Lembrando que transexuais não são só os transexuais, né? Também existem as transexuais. Existem transexuais de ambos os sexos, ok? Então, lembrando disso, é sempre importante, quando você for falar, lembrar que, por exemplo, aqui, claro, é só um lapsozinho em relação aos transexuais, né? Em relação às e aos transexuais. Ou às pessoas transexuais. Aí, então, engloba todo mundo de qualquer gênero. Ele me disse que Portugal é o único país do mundo que exige para poder fazer a cirurgia uma autorização dos médicos. Não aceita autorização dos médicos que os acompanham, exemplo nos postos de saúde ou mesmo privados. Eles têm que ter autorização, é da ordem dos médicos. Andy, isso é verdade? E que se for, eu acho isso uma parvoíce. Então, por que tem que ser a ordem dos médicos? Quer dizer, então, estamos adiando as leis? Estamos adiantados nas leis e depois a fazer operações vêm os entraves. No momento de fazer as operações vêm os entraves. O Andy me sabe esclarecer? Que pensa sobre isso? Muito bem, olha. Só um minutinho, deixa eu pôr a pergunta toda aqui na frente do vídeo, do ecrã. Bem, Pedro, aqui existe uma série de informações completamente viradas do avesso. Não é nada disso, nada disso. Está pouco parecido com o que verdadeiramente é. A começar pela questão aqui que Portugal é o único país do mundo que exige para poder fazer uma cirurgia autorização dos médicos. São muitos países no mundo em que essas cirurgias são feitas, certo? Então está completamente virado do avesso aqui. A questão de Portugal é um deles. Bom, agora melhor eu explicar rapidamente como é que a coisa funciona do que tentar corrigir isso aqui tudo, certo? A situação entre Brasil e Portugal é absolutamente diferente, sim, porque aqui em Portugal já existe toda uma legislação e todo um avanço, né? Portugal está entre os 6 países mais avançados do mundo na questão de legislação para aquilo que se refere aos direitos em amplo espectro da população LGBT, ok? Na Europa, muitos países estão muito avançados, alguns estão bem à frente, outros estão também bem avançados, mas ainda faltam coisas, outros estão mais atrás, como muitos países do leste europeu, e claro, fora da Europa. Aliás, aqui na Europa tem países, né, esse país euroasiático que é a Rússia, bom, lá ainda as coisas estão no tempo das cavernas, no que diz respeito à questão, né, referente a não só as questões LGBT, mas as coisas referentes à sexualidade em geral, as compreensões disso na sociedade. Mas vamos lá. Aqui em Portugal, uma pessoa que no período correto, vamos dizer assim, entre aspas, já
percebe a sua transgeneridade, lembrando que eu já expliquei aqui em várias perguntas, eu não estou reclamando, não, é só para lembrar que eu expliquei isso em várias perguntas que já fizeram no começo, etc. Como é que funciona essa questão da transgeneridade. Então, isso se manifesta muito cedo, não é? Quando se manifesta cedo, quando dá a sorte, já começa a ser mais frequente, que a família está apta e esclarecida, então percebe e vai se fazendo um acompanhamento dentro da legislação, não é? Todo o procedimento para que se chegue. Primeira fase é a infância, a segunda fase a puberdade, então onde já vem algumas questões relacionadas a hormônios, depois que são provisórios, depois vem a adolescência avançada e depois então já com a fisiologia já, né, pronta, né, já nas condições adequadas, então se vai levar normalmente a cabo as cirurgias necessárias que porventura terão que ser feitas, quando tudo é feito direitinho. Se caso a questão é tardia, ou seja, a pessoa já é mais adulta, e então vai fazer a sua redesignação sexual, igualmente tem todo um procedimento legal. Apesar dos avanços legais, existe sim em Portugal ainda uma dificuldade dos mecanismos do sistema público de saúde dar esse acompanhamento a contento. Existe muita reclamação e com sustentação, tá certo? Pronto, essa é uma outra questão. A questão dessa situação de, para fazer cirurgia, necessita de autorização da ordem dos médicos, isso é absurdo, não sei quem, né? Não tem nada a ver ordem de médicos, nem coisa nenhuma, tá certo? Não tem que ter nada. Claro que existem os critérios, né? Agora, inclusive, há pouco tempo, eu inclusive falei aqui no programa longamente sobre isso, a questão da legislação, que há pouco tempo atrás, um mês, um pouquinho atrás, foi aprovada, da questão justamente da autodeterminação de gênero, que também é uma outra história, que deu mais possibilidades, ainda que não tudo o que se gostaria, né? Enfim. Então aqui está sendo para mim um pouco difícil, porque existe aqui uma série de informações não corretas, ok? Mas sim, a coisa não é desse jeito, e no que diz respeito ao acompanhamento médico, mas é óbvio, não é? Mas é óbvio que vai haver, não porque se exija por lei, não precisava nem exigir-se, tá certo? Mas é óbvio que há um acompanhamento médico evidente, porque se já é uma situação já tardia, então pronto, a pessoa vai passar por todo o seu processo de redesignação, começando por toda a questão hormonal, que é a primeira coisa. Depois vai ser necessária as cirurgias, no caso do homem trans, a retirada dos seios, por exemplo, tá certo? No caso da mulher trans, a colocação das próteses para a criação do seio. Então, isso tudo como assim que não vai haver acompanhamento médico adequado, seja no sistema privado, seja no sistema público. As pessoas andam reclamando muito que o sistema público é moroso, lento, demorado, cheio de burocracias. O sistema privado é rápido, pronto, mas um é caro, o outro é gratuito. Então, essas são as realidades, tá certo? Não entendo muito bem aqui essa coisa que o país é o único do mundo que exige para fazer cirurgias, autorização dos médicos. Ora, como é que não vai ter autorização do médico para extrair um dente, né?
Não é que o dentista tem que autorizar, né? Ou seja, ele próprio tem que ver, né? Ou seja, né? Nesse sentido, não aceita autorização dos médicos que o acompanham, não é? Tem que ser da ordem dos médicos. Não, isso aí está completamente fora do que é, certo? A pessoa que está fazendo o processo de redesignação sexual, ela está sendo acompanhada, que não é porque tem aí qualquer... É o mesmo caso de uma mulher grávida. Uma mulher grávida está doente, por acaso? Ela precisa ser acompanhada por médicos. Como é que uma mulher grávida não vai ser acompanhada por médicos? Certo? E o parto e tudo mais. Ok? Uma pessoa trans é idêntico. Uma pessoa trans tem que passar um processo de redefinição, de redesignação, onde vai mexer na sua fisiologia. Como é que não vai ter um acompanhamento médico? E esse acompanhamento médico pode ser público, pode ser privado. Para ambos existe uma legislação que ambos vão ter que cumprir. O problema é que o privado demora. E aí realmente existem situações graves a terem que ser ainda resolvidas, né? Pronto. E claro que precisa-se, e em Portugal, por exemplo, como em qualquer país, não óbvio, não é? Que não é qualquer médico. Tu não vais ao, né? Não se vai ao urologista para tratar do coração, né? Nem se vai ao psiquiatra para resolver problemas intestinais. Ou seja, tem médico para cada coisa. Então, obviamente, que as pessoas, tanto a situação, né, do acompanhamento psicológico, que muitas vezes é necessário porque normalmente as pessoas trans sofreram traumas, né? Traumas de repressão, recalcamento, bullying, preconceito, normalmente precisam de um acompanhamento psicológico, ok? E paralelamente a isso precisam de médicos especialistas, que em Porto Alegre, minha cidade natal, me confundi aqui, que em Portugal estão todos muito bem catalogados, não se pode ir a um médico que não é especialista na área, ok? E todos estão muito bem catalogados e a pessoa já sabe que aquele conjunto de médicos são os médicos que aqui em Portugal, por exemplo, me perdoe, são os médicos que fazem este acompanhamento. Ou seja, são especialistas na área que fazem um acompanhamento do todo o processo da redesignação sexual. Tá? Então, bom, creio... aí é que tu diz, ora, existem as leis, né? Provavelmente tu já deve ter ouvido falar alguma coisa, que existem as leis e depois vem com essa coisa para trás. Não. O que a lei estabelece, se faz, são leis muito avançadas. No caso de Portugal, claro que existe essa defasagem que eu falei. O sistema público de saúde, aliás, não é só na questão trans, né? O sistema público tem as suas situações complexas, muito difíceis, aí está tendo de vez em quando greves e não sei o que, tanto, né, dos servidores como dos médicos, por problemas XY. Então há ali as questões complicadas do sistema de saúde. Perdoe-me, por favor, porque de vez em quando eu estou tossindo, porque eu ainda estou um pouquinho constipado. Então é isso, tá certo, Pedro? Muito bem, espero que tenha conseguido esclarecer e elucidar algumas coisas a respeito desta questão. Qualquer coisa a mais, Pedro, que porventura tu queiras com detalhes, pronto, claro que eu me predisponho então a explicar. Mas como tu fizeste uma pergunta com generalidades, então pronto, eu mais ou menos te coloquei assim, né, dentro da situação de uma forma geral, mas desconsidera essas informações porque elas não são corretas, ok? A única coisa correta que está aqui, sim, é a grande diferença que existe entre o Brasil e Portugal nesse sentido, até porque o Brasil não tem absolutamente nada. Ainda que, veja só, que eu já falei aqui também, por ironia do destino, é o país em primeiro grau, né? Com o primeiro país do mundo, né? Em visibilidade LGBT e visibilidade trans. Entretanto, é um dos países com a legislação mais atrasada, até tem alguma coisa, né, em relação a outros, mas muito atrasada nessa questão. As pessoas realmente lá
passam muito trabalho para fazer esse procedimento. Ainda que sim, existe um Sistema Nacional de Saúde onde as pessoas trans podem fazer o seu processo. Agora, vão acabar já, provavelmente, né, aos 90 anos, brincando, mas tudo é muito difícil. Ok? Muito bem. Um grande abraço, Pedro, um grande beijo. Muito obrigado. Espero que tenha esclarecido, que tenha satisfeito as tuas curiosidades e elucidado as tuas dúvidas. Um grande beijo, muito obrigado.